O que habita no abrigo de Deus, certamente muito feliz será. Sobre ele não virá nenhum mal. Sobre suas asas muito feliz verá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer para sempre o seu nome exaltar, e para sempre o seu nome exaltar. Amém? Agora a chave, né? Deu tempo? Glória a Deus, espera. Glória a Deus. Josué, depois de Deuteronômio, nós temos os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Amém? Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: pois temos ouvido como o Senhor secou. Vamos lá, de novo, verso 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens garantiram: se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não encontrem, escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Amém? Pode sentar, irmãos. Como eu tenho pouco tempo, eu sei que os irmãos já conhecem a palavra. Quem já conhece essa passagem? Já ouviu falar? Maravilhosa, né? Então eu ganho tempo porque você já conhece o enredo aqui.
E a passagem fala: Deus havia entregado Jericó nas mãos do povo de Israel, cujo o governo estava sobre Josué, o que sucedeu a Moisés. A partir daí, eles agora tomam uma posição para invadir Jericó por ordem de Deus. Só que antes Josué manda espias, no caso 2 espias, espiar a terra. E ao chegar lá, eles se deparam diante de soldados de Jericó. E percebendo uma mulher chamada Raabe, que era uma meretriz, uma prostituta na nossa linguagem, ela dá a eles abrigo, esconderijos, e faz uma proposta para eles. Diz: olha, se vocês me prometerem serem bondosos comigo, com a minha família, porque ela saiu dizendo: meu pai, minha mãe, eu estou fechando aqui o Senhor, com a minha família, assim como eu estou sendo bondosa com vocês, em guardar, poupar a vida de vocês da morte, então eu vou guardar vocês aqui na minha casa. Você pode se esconder na minha casa. E eles acertaram com ela: tudo bem, se é assim que você vai nos tratar, nos livrando da morte, então assim sucederá com você também. A espada do Senhor não cairá sobre a sua cabeça. Amém, irmãos? E a palavra de Deus vai ser clara. Você já sabe que quando o Senhor veio, e é interessante que os 2 espias falou para ela, queria marcar o umbral da porta da entrada da casa que estava sobre a muralha. É interessante, de repente você está perguntando: mas uma casa em cima da muralha? Porque os muros desse período aqui, nessa época, não eram muros como nós temos aí na frente, né? Um murozinho que tem palmo de largura, não. Eram muralhas enormes, como fortalezas para proteger toda a nação que estava por trás dela. Para você ter uma ideia, havia habitações. Eu vou ser mais profundo. Havia povos morando, parecia mais um bairro. Parecia mais um bairro, as muralhas por cima das muralhas. E ela e muitas outras vidas, casas, habitavam acima das muralhas. E assim foi ungido os umbrais da porta, que é a figura do sangue de Jesus. E quando o Senhor deu Jericó nas mãos do povo de Israel, a sua casa, ela também foi protegida por Deus. Amém? Agora não foi por causa da bondade dela, foi por causa do sangue do cordeiro que estava na porta. Porque como a meretriz, ela não tinha nenhuma condição de se salvar. Sim ou não? Não havia possibilidade para ela, porque ela estava diante de Deus como uma mulher mas o sinal do sangue que estava ali justificou a vida dela, por causa também da sua fé. Amém? E esse sinal, é claro, do sangue que representava o sangue do cordeiro, de uma aliança com Deus, só foi colocada por causa dessa atitude de fé dela. Ela renunciou ao seu Deus e confiou no Deus de Israel. Amém, irmãos? É isso que acontece quando alguém se rende ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Mas onde é que o Senhor quer chegar, meus irmãos? É que ela foi salva. Amém? Mas existe 2 salvações. A primeira salvação, porque a ideia de salvação do Antigo Testamento não é a ideia de salvação que nós pregamos hoje. Salvação da alma. Amém? A ideia de salvação do Antigo Testamento aqui era
também da espada dos inimigos. Então essa era a ideia. Então Deus primeiramente salvou ela da espada de Israel, mas também salvou a sua alma. Como assim, pastor? Porque ela passou a seguir o Deus de Israel. A prova cabal, visível, real, objetiva, clara diante do povo é que agora ela não servia mais aos deuses pagãos de Jericó, mas passou a servir o Deus de Israel. Essa é a prova de que alguém realmente se rendeu a Deus, se rendeu ao sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? A prova real de que alguém de fato alcançou a salvação do Senhor não está numa casa que recebe, num carro que consegue comprar, não está porque seus negócios que você está empreendendo está crescendo. Isso não é prova de salvação de ninguém. Amém? Por que não, pastor? Não, porque tem muita gente empreendedor por aí que está indo muito bem financeiramente, não é? Mas a sua alma desencadeando-se e indo para o inferno. Então, estar bem, prosperar aqui embaixo, ter bens materiais, conquistar coisas, não significa salvação, resultado de bênção de Deus na vida de ninguém, no sentido da sua salvação. Não sei. Porque qualquer um por aí pode estar bem financeiramente, ter casa própria, sim ou não? É só fazer isso, bom, e correr atrás. Muito embora sabemos que nem todo mundo age assim, de forma justa. É ou não é? De vez em quando consegue alguma coisa, botando a mão aonde não alcança, e pegando o que não é seu. É ou não é assim? Graças a Deus que os crentes não fazem isso. Amém? Graças a Deus. Não, pastor, eu não faço isso. Não faça mesmo. Viva do seu suor. Amém? Não queira bancar o sabido, o jeitinho brasileiro. Porque isso não é de crente. Amém? Você pode ser brasileiro, mas não anda nessa onda de dar um jeitinho brasileiro para ganhar um dinheirinho melhor, passando por cima daquilo que não é seu. Tenha uma única agulha, mas que seja do seu suor. Quem entendeu? Amém. Então ela foi salva, porque ela seguiu o Deus de Israel. E ela aceitou a aliança como uma representação do sangue do Cordeiro, que apontava já para Jesus. Aleluia. E ela seguiu. Agora, a pergunta que não quer se calar é o seguinte: porque ela era uma prostituta. Se ela passou a seguir o Deus de Israel, e pela fé ela foi salva da morte, mas também pela fé ela decidiu seguir o Deus de Israel, ela também decidiu pela mesma fé não aceitar viver a mesma vida que vivia outrora. Diga amém por isso. Porque viver com Deus não é viver do mesmo jeito que a gente vivia antes, com enrolada. Quem não se lembra de uma enrolada que deu por aí? Quem não se lembra que tapeou o motorista e entrou pela porta do meio, no meio da hora da fuga? Todo mundo entrou e você já estou vendo. Ninguém me viu. Quem nunca fez isso na hora da pressa para não perder o horário de chegar na empresa? Olha aqui, ó. Já fiz muito isso. Já fiz, não faço mais. Amém? A gente... Porque vida com Deus é isso. Ela foi salva pela... Agora não
Deus. Não, pastor, mas a salvação não é fé? É fé, mas é uma fé racional. Diga racional, com entendimento. Não é uma fé alienada. Eu não sei o que eu estou fazendo. Você sabe o que você está fazendo. E Raabe sabia que o Deus de Israel, ele arrogava para si muitos princípios que eram estabelecidos na lei. Ela agora aceitou a lei do Deus de Israel, que trazia consigo alguns princípios que permeava e que a própria fé exigia. Porque a fé, ela exige de mim mais do que crer em Deus. Vamos dizer junto, a fé exige de mim mais do que crer em Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Oh, glória a Deus. Isso é 1 Pedro? 2 Pedro, aliás, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Olha que maravilha. Olha, quando eu li isso aqui, pessoal, eu fiquei maravilhado. Meu Deus, tenha misericórdia. Olha o que diz. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Eu quero que vocês repitam comigo esse pedacinho aqui, só esse pedacinho. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Agora diga a virtude. A virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Vou terminar. Continua dizendo no versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecadores. Quem pode dizer amém? Amém. Isso é muito forte. Isso aqui é muito forte. A gente não tem tempo, mas em poucas palavras a gente vai resumir. Empenhar é se expor, se dedicar. Às vezes a gente não tem isso em relação à nossa fé. O que é dedicar uma vida de fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra do pastor Sérgio? A palavra do pastor Jorge? A palavra de Deus. Mas se eu não me empenho em ouvir, em ler, em examinar a palavra, em buscar andar conforme segundo a voz de Deus, se eu não tenho essa dedicação, se eu passo o dia todo e não tenho uma preocupação de parar para ler a Bíblia, para alimentar a minha fé, se eu não me dedico na oração para falar com Deus, se eu não procuro viver com intensidade um relacionamento com Deus, se não há dedicação nisso, eu vou definhando na fé, eu vou me esfriando na fé. Mas o texto está dizendo que nós devemos nos dedicar. Assim como você cuida do seu filho com dedicação, com atenção extrema,
estava onde? Com quem andou? Amém? De quem é isso? Porque eu não lembro que eu lhe dei. É assim, não é? Se está no colégio, já chegou. Mãe é mais a mãe do que o pai, mas o pai é mais. Ela está no colégio, daqui a pouco ele chega. Mãe não, já chegou. Se liga e o menino não atende. Ai meu Deus, eu tenho que ir lá no colégio. Mãe é assim. A mãe é ou não é, mamãe? Dedicação. Agora, essa mesma dedicação eu preciso ter para as coisas celestes em relação à minha fé. Aí diz, para quê? Para acrescentar a sua fé. Acrescentar a sua fé. Acrescentar o quê? A virtude. Que virtude? Aí vem dizendo, conhecimento de Deus. Porque não se adora um Deus que não conhece. Você não pode se prostrar diante de alguém que você não conhece. Você não pode clamar ao Deus do ar. Você não pode gritar pelos ventos. Você não pode dar murro em ponto de faca. É perder tempo. Amém, irmão? Os pagãos aqui faziam isso. Mas nós estamos aqui hoje adorando Deus que nós não vemos, mas pela fé. Aleluia. A virtude que foi nos acrescentada, que é o conhecimento dele, a luz da sua palavra. Qual é o conhecimento de Deus? Ele é tua vida. Aqui está o conhecimento de Deus. Tudo que você precisa está aqui à sua disposição. A mente de Deus está aqui. A palavra é a mente de Deus. Quer conhecer a mente de Deus? Leia a palavra. Ela é a mente de Deus. Aí vai dizer, o conhecimento, o domínio próprio. Escuta, Israel, esse foi um dos problemas do povo judeu. É que eles tinham fé para conquistar. Eles tinham fé para vencer eles inimigos que apareciam diante deles. Agora, qual era o problema de Israel? É que quando eles paravam e levantavam a tenda, a caminhada até a terra prometida, e até quando chegou na terra prometida, quando havia algum contratempo com algum irmão, nessa hora, não tinha esse negócio de sentar e conversar. Você não está do meu lado, não? Não. Havia divisão. Na hora de perdoar, eles não perdoavam. Eles tinham fé para derrubar muros de Jericó. Eles tinham fé para conquistar muitas terras, inimigos, derrubar gigantes. Mas não tinham a mesma fé para fazer o que Raabe fez, deixar a vida promíscua de prostituição. Mas não tinham fé para deixar de ser fofoqueiros e murmuradores. Não tinham fé para perdoar aqueles que lhe ofendiam. Porque é isso que é a fé acrescentada. O que é acrescentada à fé que nós vemos aqui chama-se fruto do Espírito Santo. Amém? E eles não viviam dentro dessa realidade. Eles achavam que era só preciso ter fé, fruto, essa fé de derrubar a muralha, essa fé de passar pelo meio do Rio Jordão, essa fé de tocar buzina e marchar. Eles tinham fé para passar no meio do rio do Mar Vermelho. Eles tinham fé para acender tocha, para puxar a espada e matar o inimigo. Mas não tinham fé para perdoar o inimigo. Eles não tinham fé, a mesma fé, para deixar a vida adúltera. Eles não tinham fé para deixar de olhar para a mulher alheia. Eles não colocavam a mesma fé em prática para pegar apenas naquilo que era deles, como fez Acã, que roubou e pegou aquilo que não era ordenado
E por causa disso, perderam muito a guerra. Quem sabe, eu e você, estamos vivendo um cenário próximo ou semelhante. Às vezes a gente tem fé para conquistar uma casa. Deus vai me dar uma casa. Aí você luta, se esmera, faz negócio daqui, faz negócio dali. Daqui a pouco, pastor, cheguei com a chave da minha casa. Aqui é o da igreja, meu irmão. Cheguei com a chave da minha casa, pastor, glória a Deus, aleluia. Mas não usa a mesma fé que conquistou a casa para manter uma família estável, em harmonia, sem brigas, sem contendas. Usou a fé para conquistar a casa, mas não para estabelecer uma família que mora na casa, estruturada, espiritualmente falando, bem resolvida emocionalmente falando. Essa briga, é briga de manhã, é briga de tarde, não se sabe sentar para conversar, não se tem oração dentro de casa, não se tem tempo para falar com Deus, tem tempo para novela, tem tempo para tudo, qualquer coisa dentro de casa, tem tempo para desentendimento, tem tempo para trocar palavra, tem tempo para tudo menos para Deus. Daqui a pouco surge a necessidade de um carro, porque um carro é uma coisa boa, né? É bom não, carro, irmão? Quem não tem carro e quer um carro aqui, eu já estou com as duas mãos levantadas. Chegar a minha hora, amém, irmãos? Você luta, se esmera, faz daqui, faz dali, luta daqui. Deus vai no caminho, porque você é o pessoa que vai lutar para conquistar. Conquistou o carro, aí chega, pastor, conquistei o carro. Oh, pastor, achado meu carro. Mas não usa a mesma fé que conquistou o carro, que sacrificou muito dinheiro para honrar a casa de Deus. Você é fiel a você, mas é infiel a Deus. Você não mede esforços para sacrificar para si mesmo, mas mede esforços para sacrificar para Deus. E Israel estava desse jeito. Eles eram assim. Por isso que toda hora estavam bicando um com o outro. E a nossa fé, ela exige mais do que uma salvação. Amém? E aliás, uma das provas dessa salvação, embora a salvação em Cristo não é obra, não é justificada por obras, mas aquele que é salvo evidencia obras da salvação. Amém? As obras não são para a salvação, mas da salvação. Se você e eu somos salvos, Raabe provou que se tornou uma mulher salva nos dois âmbitos da sua vida. Foi salva da morte, mas foi salva a sua alma, porque ela mudou, ela abandonou a vida promíscua e disse: a partir de hoje eu vou seguir o Deus de Israel e não vou me deitar com mais nenhum homem, só me deito com o meu marido. E você sabe quem foi descendente da sua genealogia? Está aqui, Jesus Cristo, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque ela honrou a Deus. Ela usou a sua fé também para dizer: a sua natureza eu não quero mais satisfazer você. Ela decidiu se negar. A mesma fé, ousada, corajosa, porque se os senhores, os reis, soubessem que ela tinha guardado os espias ali, era morte na certa. Mas ela usou a fé, ela acreditou, ela empenhou confiança em Deus. Mas ela também empenhou, depois desse livramento, fidelidade a Deus. Amém? Ela também empenhou amor a Deus. Ela passou a amar a Deus com intensidade. Ela empenhou não ter reservas para Deus. É o meu coração aquele agora. O meu coração aquele. Ela não passou a abrir a boca e ficar dizendo: esse marido que Deus me deu a minha vida.
foi embora, Deus está aí. Se teu marido foi embora, ou morrer, Deus permanece aí. Se tudo acabar, se você olhar para um lado, olhar para outro e não existir mais nada, Deus estará. Aleluia. É uma bobagem olhar para o teu filho, olhar para a tua mulher, olhar para o que você tem, isso é minha vida, coisa nenhuma. Você pode louvar a Deus pelo que tem, mas a sua existência é Deus, é Ele. Amém? Ou eu vivo com essa consciência, ou quando eu perder aquilo que eu estou dizendo que é minha vida, eu vou entrar em depressão, eu vou entrar em tremenda angústia, e a vida acabou, como muitos têm tirado a própria. Por quê? Porque Deus não tem sido símbolo da sua existência. A sua fé tem sido acrescentada a coisas, mas não a Deus. Então o Espírito Santo está convidando a mim e a você hoje aqui, a usar a fé para conquistar, seja o que você quiser conquistar. Porque agora com Jesus não há nada impossível. Amém? Antes dele, todas as impossibilidades haviam no teu caminho. Agora com ele, você pode chegar onde você quiser chegar. Você pode ser o que você quiser ser. Nele, para a glória dele, você pode. Não há impossibilidade para quem está em Jesus. Ele mesmo disse: é possível ao que crê. O pai estava com o filho demoniado, e ele chegou para Jesus e disse: Senhor, cura meu filho se tu podes. E se eu posso? Não é se eu posso, é se tu crês. A retórica não é de você para mim, é de mim para você. É se você crê, porque por ele eu posso. Se você continuar crendo, todas as impossibilidades que existem no seu caminho, na sua vida, não existirão mais. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Agora, escuta, não esquece não.